E se eu te dissesse que Jesus nunca precisou dizer eu sou Deus para deixar isso absolutamente claro? E se o maior choque da fé cristã não estiver no que ele disse, mas no que ele fez e no modo como as pessoas reagiram? Por que líderes religiosos quiseram matá-lo por blasfêmia, se ele fosse apenas um mestre moral? Hoje você vai perceber que a pergunta não é se Jesus afirmou ser Deus. A pergunta é: como alguém poderia ouvi-lo e não chegar a essa conclusão? Hoje vamos refletir sobre um tema central da fé cristã: a deidade de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que essa doutrina nasce apenas no Novo Testamento, mas isso não é verdade. Embora o Novo Testamento apresente a revelação plena, o Antigo Testamento já preparava o terreno, especialmente nas porções proféticas. Havia sim a expectativa de um Messias libertador, mas em geral não se esperava que esse Messias fosse divino. E é exatamente aqui que Isaías, capítulo 9, versículo 6, rompe todas as expectativas. O profeta declara que o menino que haveria de nascer seria chamado Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa não é apenas uma descrição poética, é uma identificação teológica. O Messias prometido não seria apenas um rei humano, ele seria Deus presente entre o seu povo. Quando chegamos ao Novo Testamento, essa revelação se torna ainda mais clara. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11, o apóstolo Paulo afirma que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar. A palavra usada ali, no original grego, é morfe. Ela não se refere à aparência externa, mas à essência, à natureza real. Paulo está dizendo que Jesus não parecia Deus, ele era Deus, e ainda assim humilhou-se, assumindo a condição de servo para realizar a obra da redenção. O escritor de Hebreus aprofunda ainda mais essa verdade. Ele afirma que Deus falou por meio do Filho, por quem criou o universo. Diz também que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A palavra grega usada ali é character. Daí vem a palavra caráter. Não se trata de semelhança parcial, trata-se de identidade plena. O próprio Deus chama o Filho de Deus e de Senhor, citando os Salmos. Mas não é apenas o que os autores bíblicos dizem sobre Jesus. É também o que o próprio Jesus disse sobre si mesmo. Ele afirmou que os anjos de Deus eram seus anjos. Disse que o reino de Deus era seu reino. Aplicou a si mesmo textos do Antigo Testamento que falavam exclusivamente de Yahweh. Nas parábolas, Jesus se apresenta como o semeador, o pastor e o noivo, imagens que nas Escrituras pertencem a Deus. Nas profecias sobre a segunda vinda e o juízo final, ele assume o papel descrito em Daniel capítulo 7, sentando-se em um trono glorioso. As ações de Jesus confirmam essa autoimagem divina. Ele afirmou que julgaria o mundo, que reinaria sobre todas as coisas. E de forma ainda mais impactante, ele perdoou pecados. Os líderes religiosos entenderam perfeitamente o que isso significava. Eles disseram: quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus não corrigiu essa interpretação, ele a confirmou, curou o paralítico e declarou que o Filho do Homem tinha autoridade na terra para perdoar pecados. Ele sabia exatamente como suas palavras e ações seriam interpretadas. Até mesmo a forma como Jesus falava revelava sua identidade. Ele não dizia, assim diz o Senhor. Ele dizia, eu digo a vocês. Ele não se colocava como mensageiro. Ele se colocava como a própria autoridade. Quando dizia em verdade, ele usava uma expressão que Israel costumava usar em resposta à palavra de Deus, agora aplicada às suas próprias palavras. Jesus estava afirmando que suas palavras eram as palavras de Deus. É verdade que Jesus nunca disse explicitamente, eu sou Deus. Mas, em seu julgamento, quando foi questionado se era o Filho de Deus, ele respondeu afirmativamente e declarou que seria visto assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A reação do sumo sacerdote foi imediata, acusação de blasfêmia.
Se Jesus não fosse Deus, aquele seria o momento perfeito para negar. Mas ele permaneceu firme. Mais tarde, quando Tomé declarou: Senhor meu e Deus meu, Jesus aceitou essa confissão sem correção alguma. Por muito tempo, alguns estudiosos questionaram a confiabilidade histórica do Evangelho de João, justamente por ele apresentar Jesus de forma tão claramente divina. Mas esse cenário mudou. Descobertas arqueológicas, os manuscritos do Mar Morto, estudos linguísticos e análises históricas mostraram que João não inventou uma teologia tardia. Ele tornou explícito aquilo que já estava implícito nos outros evangelhos. Além disso, João demonstra conhecimento preciso da geografia, da cultura e dos eventos da época, algo confirmado por evidências arqueológicas. Hoje, há forte consenso acadêmico de que o Evangelho de João é historicamente confiável e teologicamente profundo. Tudo isso nos conduz a uma conclusão inevitável. Jesus não é apenas um grande mestre, não é apenas um profeta, não é apenas um exemplo moral. Ele é Deus encarnado, e isso muda tudo. Se Jesus é Deus, então suas palavras têm autoridade absoluta. Seu sacrifício tem valor eterno e sua salvação é completa. Reconhecer a deidade de Cristo não é um detalhe teológico, é o coração da fé cristã. E isso não nos chama apenas a concordar, nos chama a decidir, porque se Jesus é realmente quem a Escritura afirma que ele é, então ignorá-lo não é neutralidade, é rejeição. Que nossa fé não seja apenas informada, mas rendida, porque fora dele não há salvação, mas nele a vida eterna.